O pessoal do Xalamanaia está sendo muito atacado. O dom de línguas dos pentecostais é falso. Em Atos 2 fica claro que o dom de línguas era uma capacidade sobrenatural para falar idiomas sem que a pessoa houvesse estudado. Mas quando você vai para a Bíblia e estuda de forma séria, você descobre, por exemplo, que o dom de falar línguas não é você ficar numa igreja harabarachura, churabarahara. Não é isso. A Bíblia não ensina isso. Então, falar em língua do tipo, lava sunga, lava saia, sirianda lá na praia, não quer dizer nada, não mudou nada, né? Lava sunga lá na praia. Quer dizer, sirianda lá na praia, não adianta nada. É muito comum você ouvir de um pentecostal que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, e que com certeza esse dom é um dom de Deus. Agora, os tradicionais não iriam concordar muito com isso. Iriam dizer que o dom de línguas, na verdade, é falar em outros idiomas. E talvez a grande maioria dos tradicionais iria dizer que o falar em línguas não existe. Não passa de um grande emocionalismo, fanatismo e, no pior dos casos, uma possessão demoníaca. Fala em língua estranha. Minha vontade é ser um homem com uma empresa grande e eu vou seguir a visão que Deus tem e edificar aquilo que o Senhor deseja. Muito bem-vindo, você está aqui no canal do Eduardo Viegas. Esse vídeo tem o intuito de fazer você e eu falarmos sobre Jesus. Se você compartilha da mesma fé, curte, se inscreve aqui e comenta aqui embaixo que tipo de vídeo você gostaria que tivesse aqui no canal. O dom de falar em línguas ele começou lá em Atos 2. Você pode observar basicamente que ao decorrer do capítulo, que quando o Espírito Santo desce ali sobre os quase 120 reunidos, eles de fato começam a falar em outros idiomas. Então, trazendo para agora, é como se eu estivesse falando aqui em inglês e você estivesse entendendo aí na sua língua, o português, provavelmente. Então, nesse caso, os idiomas ali eram vários, haviam pessoas de diversas nacionalidades. Só que a grande questão é que também se viu um fogo descendo sobre eles, e era um fogo que fazia com abrir da boca deles que eles falassem em outras línguas. E a coisa mais interessante é que quando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12 vai explicar sobre as línguas, ele utiliza a expressão variedade de línguas, como expressando algo que fosse muitas formas de línguas. E como se não fosse o suficiente, em 1 Coríntios 14 o apóstolo ainda dá várias características e descrições do que é de fato falar em outras línguas. Uma das principais coisas que o apóstolo Paulo deixa claro que as línguas fazem é a edificação pessoal. Ele diz, quem fala em outras línguas edifica a si mesmo. Eu quero que você pense como seria esquisito se ele estivesse falando de outro idioma. Yes, come on Jesus. Olha como eu estou edificado agora. No caso, o que ele de fato estava falando era a respeito de um tipo específico de língua que ele dá mais características. Ele diz que além da pessoa ser auto-edificada, a pessoa também fala em espírito de mistérios, ou seja, coisas que ela não sabe. E como se não fosse ainda o suficiente, ele ainda diz que a pessoa que fala, ela fala em espírito. O espírito entende bem, mas o entendimento fica sem fruto, infrutífero, não entende o que está falando. Mais uma vez, se você pensar que alguém consegue apenas ter esse dom de falar em outras línguas na limitação do idioma, então você concorda comigo que isso não se encaixa em tudo? Porque se de fato eu posso falar em outro idioma de uma maneira sobrenatural, então primeiro eu entendo o que eu estou falando, segundo, isso nem sempre me edifica, porque eu estou falando um outro idioma e eu posso estar falando qualquer outra coisa que não tem a ver com a edificação. E terceiro, eu não estou falando completamente um mistério, porque se eu aprendi a falar outro idioma, então eu posso falar algo que eu estou sabendo que eu estou falando. Agora, vamos esquecer todos esses argumentos e deixar eles um pouco aqui na caixinha aqui de lado.
Agora pense o seguinte, o que é edificação? Apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14 que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. A edificação é uma outra palavra para dizer que nós estamos construindo uma coisa. É sobre construção. É sobre construir um tipo de estrutura espiritual. Agora, você já viu algum tipo de construção que não começa de baixo e vai começando a subir até se tornar uma estrutura forte? Ou você acha que construção é alguma coisa que não tem nada a ver com tijolos, cimento, a ter todo um tempo dedicado para que possa crescer e se tornar uma coisa grande? Agora, como que você traz isso para a sua própria vida espiritual? É simples. A edificação pessoal basicamente significa que a sua fé se torna maior, a sua confiança em Deus se torna maior, que a sua sabedoria se torna maior. Significa que de tijolo por tijolo e cimento por cimento, você vai ter uma estrutura espiritual mais forte. E por que isso é tão relevante? Porque com uma estrutura espiritual mais forte, você pode alcançar frutos e resultados espirituais que o antigo você não edificado nunca conseguiria suportar. Deus, ele só dá coisas na medida do nosso suporte. O próprio Jesus disse que ele havia de dizer ainda muitas coisas aos discípulos, só que eles ainda não podiam suportar. O que significa? Significa que eles ainda não tinham estrutura de edificação suficiente para suportar as palavras que Jesus tinha para dar. Ele disse: obras maiores que as minhas fareis, se creres no meu nome. Se creres no meu nome, obras maiores que as minhas fareis. Então, se a edificação ela traz fé e a fé em Cristo nos fará fazer obras maiores, então as grandes estruturas espirituais que trazem uma grande transformação na nossa vida, na nossa família, em onde estiver ao nosso redor, em todo o círculo de influência, aonde o Senhor permitir a nossa voz alcançar, então significa que essa estrutura pode comportar algo muito maior do que alguém que não está orando em línguas. Talvez você diga: que grande baboseiro que você está falando. Tudo bem, então vamos colocar na caixinha aqui de novo. Mais uma coisa, o apóstolo Paulo diz que o falar em línguas ele é algo que precisa de interpretação e é equivalente a uma profecia. Se o falar em línguas sem interpretação é uma edificação pessoal, então o falar em línguas com interpretação é equivalente à profecia, porque ele disse que com interpretação toda a igreja é edificada. E ele também diz que a profecia ela serve para edificação, exortação e consolação. Então a igreja pode ser exortada, aconselhada, instruída a partir de algo da parte de Deus, e também a igreja é consolada. Agora, se tudo isso que se trata da profecia viesse apenas com a leitura da palavra de Deus, então não havia necessidade do apóstolo Paulo rotular as línguas estranhas como um dom espiritual. Se tudo o que está escrito ali no capítulo se trata de algo natural ou algo que se limita a um idioma, então significa que nós não precisamos nos preocupar, porque nós entendemos basicamente tudo o que precisamos e não há como crescer na edificação desse tipo de oração. O apóstolo Paulo disse que ele orava mais em línguas do que todos, mas ele preferia falar na frente das pessoas algo que elas entendiam, porque ele sabia que a oração em línguas edificava ele. O que significava que em espírito ele orava mistérios todo o tempo. Faz sentido com 2 Coríntios 12, no qual ele fala que Deus deu a ele mistérios, coisas tão fortes que a ele não pode se vangloriar disso. Visões e revelações que ao homem não é lícito falar. Será que tem algo a ver ele dizer que Deus deu a ele revelações que ao homem não é lícito falar, e ele falar que ele ora mais em mistérios do que qualquer outra pessoa? Ou será que ele está apenas falando outro idioma para os ouvintes e para as pessoas que precisam ouvir o evangelho? Yes, come on Jesus. Será que ele estava falando algo para ele mesmo em espírito que ele não entendia, mas estava construindo um tipo de estrutura tão grande que pessoas normais não poderiam receber essa revelação porque ao homem não é lícito falar? Eu sei.
de um mesmo capítulo e de um mesmo livro existem milhões de religiões e igrejas que têm a sua própria interpretação. E se você for ver vários vídeos aí na internet, você vai ver de tudo. Quem acredita, quem não acredita nem que a própria pessoa existe, tem de tudo na internet. Mas a regra é, o princípio, antes de ouvir qualquer pessoa ou de acreditar em alguém, ouça a voz do próprio Espírito Santo falando com você. Porque se a Bíblia é espiritual, então Deus tem que falar com você de uma maneira também espiritual. Se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui, clica no gostei, comenta aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você gostaria de ver no canal. E nós vamos estar aqui falando de dons espirituais. Toda quarta-feira tem vídeo aqui e em breve eu vou estar lançando aqui nesse canal um novo livro que fala a respeito de profundidade em Deus, dons espirituais e intimidade espiritual. Se esses assuntos te agradam, então você pode deixar aqui o seu comentário dizendo que você está aguardando. Fica